Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Nos restaurou, está nos conduzindo num caminho de paz, um caminho estreito, mas glorioso, que vai nos levar a encontrar com Ele naquele grande dia. Que essa noite seu coração possa se alegrar no Senhor, que essa noite você possa oferecer os teus louvores como oferta ao Senhor, sabe? Que você possa conectar teu espírito, teu coração, que a graça do Senhor possa vir e aquecer nossos corações essa noite, que possamos louvar o nome dele com muita alegria. Sim, Deus, eu quero exaltar o teu nome, eu quero te glorificar por quem tu és. Sim, Deus, eu sei que no momento difícil, no momento bom, na porta aberta e na fechada, tu continua sendo bom. Tu és Deus e nada vai mudar. Sim, Deus, obrigado por me permitir fazer parte do teu propósito. Sim, Deus, obrigado, porque temos nos reunido como igreja para exaltar o teu santo nome. Porque essa igreja tem falado da tua palavra em verdade, não para enganar ninguém, não para usurpar ninguém, mas para nos fazer conhecer o Senhor. É isso, Pai amado, que temos buscado todos os sábados aqui. É para isso que nos encontramos, para te conhecer, Senhor, para estar com o Senhor. Que a tua alegria possa reinar sobre nós, que a tua alegria possa reinar no nosso meio, Senhor. Que a tua presença ela seja tão palpável, Senhor, porque senão a tua presença, tudo isso é em vão. Senhor, dá-nos o prazer de sentir o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluias. Gostaria de chamar o pastor Rodrigo aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluias. Acho que vai ter que trocar a pilha que já está no vermelho aqui, Douglas. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Pastor, uma honra, uma alegria ter o Senhor aqui com a gente. Glória a Deus, o Senhor já é de casa. Amém. Estenda suas mãos para cá, igreja, por favor. Senhor, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, ó Pai. Senhor, este ambiente é seu, nós somos seus, esta igreja é tua, essa igreja é sua, nós somos propriedades únicas e exclusivas do Senhor, para que o Senhor venha e toque, para que o Senhor venha e faça segundo a tua vontade, para que o Senhor continue edificando o seu corpo aqui na cidade de Manchester. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós nos humilhamos diante, ó Pai, da Tua presença, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, reconhecendo a nossa total dependência de Ti, reconhecendo a Tua soberania em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar, seja queimado e destruído lá fora agora, em nome do Senhor Jesus. Porque neste ambiente, somente o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor e os escolhidos a dedo pelo Senhor têm poder e autoridade a partir de agora, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe o teu filho, ó Pai, como instrumento poderoso, como sempre, para que ele seja um canal, um instrumento, ó Pai, único, preciso e poderoso, para transmitir a sua palavra para a nossa vida nessa noite, Senhor.
Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, pela sua família, pelos seus filhos e por tudo mais que o representa. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Tá todo mundo bem? Você está feliz de estar aqui hoje? Aleluia. O Senhor é bom? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui, poder servir esta casa mais uma vez. Sempre honrados, somos honrados aqui, celebrados, são amigos já há bastante tempo, eu acho que uns 5 anos, 6 anos já, e temos uma aliança no Senhor, e celebrar Jesus junto com vocês, amém, ver o avanço, ver o coração de cada um. Glória a Deus. Ó. E eu quero, né, hoje minha esposa está aqui comigo, amor da minha vida, Soraya, somos casados há 21 anos, temos 2 filhos lindos, Isaac e a Júlia, hoje estão trabalhando lá no norte de Londres, não puderam vir, mandaram um beijo e um abraço para todo mundo. A nossa casa, somos uma casa missionária, estamos desde 2020 servindo esta terra, ajudando as igrejas, promovendo mesas de comunhão, de pastores, ministrando as igrejas, ajudando as igrejas, a igreja de Jesus aqui no Reino Unido. Amém, irmãos? Porque só existe uma igreja. Amém? Com várias denominações. É importante a gente entender isso. Amém? E é uma honra, um privilégio estar aqui. Amém? Glória a Deus, gente. Você já celebrou um pouquinho a pessoa que está do seu lado? Você já olhou que bonito que está essa pessoa aí? Fala para ela, fala para ele, fala assim, como você está bonito hoje. Como você está bonito, como que você está bonita hoje. Se não tiver ninguém bonito do teu lado direito, olha para o lado esquerdo aí, né, para frente ou para trás, mas com certeza vai ter alguém bonito aí do teu lado. Como eu sempre falo, sempre começo dizendo, como é bom celebrar uns aos outros, como é bom celebrarmos, porque é muito bom ser celebrado, não é? Mas é muito bom celebrar, e a gente vai colhendo aquilo que a gente vai plantando, amém? Então, que haja gratidão na nossa vida, pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, na nossa casa. Sabe, seja grato ao seu pai, à sua mãe, seja grato ao seu marido, à sua esposa, seja grato aos seus filhos, seja grato a Deus pela vida deles. Amém, gente? Seja grato a Deus pelo casamento. Amém? Seja grato ao Senhor. Você já teve a experiência de estar conversando com alguém e às vezes a situação da pessoa é muito pior do que a tua, e aí você chega com um problema e quando você compartilha, começa a conversar com alguém, a pessoa conta a história dela, você começa a ver que o teu problema é pequeno. Já aconteceu isso com vocês ou não? Não é assim? Porque a gente tende a achar que sempre o nosso problema é o maior. Nós temos uma tendência a achar que está todo mundo sendo abençoado, que a gente não, que está todo mundo feliz e a gente não. Não é assim? A gente tem a tendência de sempre achar que o outro está melhor do que a gente. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não esqueceu de você. Deus continua acreditando em você. Deus continua crendo em você. Mesmo que você não crê em você, Deus continua crendo em você. Amém? Ele te escolheu, você está aqui no Reino Unido, não é à toa. Você veio por causa de uma missão que talvez você nem saiba. Talvez você veio por causa de trabalho, por causa de estudo, por causa de dinheiro. Sei lá por que você veio para cá. Mas uma coisa é certa. Você veio aqui porque o Senhor permitiu que você viesse para cá. Aleluia.
Se Ele não permitisse, você não teria vindo. O Senhor permitiu. Amém? E se eu estou aqui, precisamos entender que é Ele que rege as nossas vidas e Ele está no centro das nossas vidas. Aleluia. Deus é bom? Glória ao nome de Jesus. Eu queria, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu queria rapidamente falar de um material que nós trouxemos. Um material que tem abençoado muitas vidas. E esse devocional do apóstolo Luiz Hermínio chama Dia a Dia, Dia após Dia, desfrutando de um Deus extraordinário. Aqui são 365 mensagens novas que foram lançadas para te ajudar a ler a Bíblia, para te ajudar no teu devocional. Como o ano está começando, muita gente às vezes gosta de um devocional novo para ter um guia de estudo. Então aqui é uma boa dica para vocês. Se você quiser, tenho ali alguns exemplares. A gente sempre traz alguns materiais lá do Brasil. E isso pode te ajudar a ser uma ferramenta para ti na tua leitura. Nada substitui a Bíblia, mas aqui é Bíblia pura. Amém, irmãos? Nada substitui a palavra de Deus, mas aqui consta, aqui tem ferramentas para te ajudar a entender melhor os textos e criar também uma rotina de um devocional, começando o seu dia ou começando o seu turno, né, na presença do Senhor. Amém, gente? Então, você pode passar ali, adquirir, nós temos alguns exemplares ali. Tenho também, como a gente sempre traz, e eu sou muito grato a Deus por o pastor sempre deixar a gente expor, nós, da nossa casa lá, temos uma pequena empresa. Pequena não, irmão, nós temos uma grande empresa, aleluia. Pequena é o ministério do diabo, né? Nós, uma grande empresa, amém, irmãos, que vende em todas as nações, aleluia. Uma confecção de camisetas, moletons, inclusive alguns irmãos que trabalham aqui, que servem aqui, camisas do batismo, sempre a gente que produz. E quando eu viajo ministrando a palavra, pregando a palavra, a gente leva esses materiais para poder oferecer aos irmãos. E se você quiser adquirir, esse aqui tem uma coleção nova lá, que chegou, tem alguns modelos, você pode comprar, e quando você compra, você vai estar abençoando diretamente a nossa casa, o nosso ministério. Como eu falei, somos uma casa que dependemos de Deus e também dos materiais, dos produtos que nós oferecemos. Amém, gente? A gente é pregador do evangelho, não é vendedor de coisa, mas se você comprar alguma coisa ali, você não só vai estar abençoando a gente, mas também estará sendo abençoado. Amém? Porque o nosso objetivo é que cada um que adquire ou compra um material desse também possa ser abençoado. Então, quando eu estou produzindo ali, às vezes debaixo de um louvor, debaixo de uma palavra, eu fico pondo a mão ali e falo: Deus, que quem comprar essas roupas seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Sabe, irmãos, eu não estou falando que eu estou vendendo uma roupa ungida, não, mas eu quero dizer que o meu trabalho ele é consagrado a Deus. Amém? O nosso trabalho é consagrado a Deus. Então, tudo que a gente faz é de coração e que possa ser bênção para a tua vida. Amém, gente? E então você pode passar ali no final, de repente presentear alguém, né? Agora final de ano. Fala: pastor, não quero para mim, eu quero presentear alguém. Amém? Aproveita para falar o teu número aí pro irmão que está do lado, né? Vai que Deus fala com ele, né? Então você fala: ó, eu uso S, eu uso M, né? Eu estou usando o S, irmão, aleluia. S de sapo. Glória ao nome de Jesus. Amém, gente? É bom ver vocês sorrindo, alegres assim. Precisa ver, Deus habita no meio dos louvores da adoração. Precisa ter louvor nos nossos lábios. Se não tem louvor nos nossos lábios, não é só esse louvor que você tem de adoração a Deus. Precisa ter louvor nos nossos lábios. Se Deus encontrar louvor nos nossos lábios, Ele estará presente. Mas se Ele não encontrar louvor nos nossos lábios, é o diabo que estará presente. Vida e maldição saem da nossa boca. Por isso, quando eu falei, temos uma pequena empresa, não temos uma grande empresa. Aleluia, em nome de Jesus. Sabe, tem poder nas palavras. As palavras geram vida e geram morte. Sabe, Deus tem me ensinado muito sobre gratidão e acho que eu já até ministrei sobre gratidão aqui uma vez. Mas, sabe, vou dar um exemplo bem simples.
Quando eu preciso de 1.000, se eu ganho 100, eu penso assim, na mesma hora eu pensava assim, uau, só falta 900. Quem pensa assim? Seja sincero. Só falta 900. Irmão, Deus começou a corrigir meu coração. Ele falou, Rodrigo, por que você não celebra o 100 que ganhou? Por que você não fica feliz com o 100 que você ganhou? Por que a gente foca tanto, irmãos, no que falta ainda? Isso é um tipo de ingratidão. O Senhor tem falado para mim, seja grato. Você precisa de 1.000? Ganhou 100? Celebre esse 100. Jesus, obrigado pelo 100 que eu ganhei. Obrigado, Senhor, essa foi a medida que o Senhor me deu. Aleluia. Às vezes você espera uma grande transformação do seu marido, esposa. E aí, em um dia, pastor, ele acorda e faz um English breakfast para você. Aí ele esqueceu de colocar aquele feijão doce que tanto você gosta. Aí você fala, meu amor, eu gostei tanto do café, só faltou o feijãozinho. Ainda bem que as irmãs aqui não vão fazer isso, né, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não foi o café completo que você ganhou. Você esperava tanto um café completo. Você não ganhou o café completo, mas você ganhou talvez ali um hash brown queimado, um ovo sem sal. Celebra o hash brown queimado. Celebra o ovo sem sal. Porque foi essa medida que Deus te deu. Se você for grato pelo hash brown queimado e pelo ovo sem sal, Deus pode trazer um breakfast completo depois para você. Mas se você não for grato pelo pouquinho que você recebeu, até esse pouquinho que você ganhou, você também vai perder. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Eu não estou falando só de coisas materiais, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de gratidão. Ainda mais se eu reclamo desse celular, que está desatualizado, esse celular é velho, esse celular é ruim. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. É perigoso esse celular ser roubado ou ele quebrar na tua mão. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a gratidão... Agora, se eu sou grato por isso que eu tenho... tá ruim, tá velho, tá desatualizado. Mas, irmão, se eu for grato pelo que eu tenho, Deus pode te dar um muito maior, porque essa medida aqui, ela pode se transformar por causa da tua gratidão. Mas se eu reclamar da medida que eu tenho, é perigoso ainda esse celular queimar. Porque aquela medida que eu tive gerou tanta ingratidão no meu coração. E essa ingratidão, ela faz perder aquilo que eu tinha. E isso nunca vai se multiplicar naquilo que eu queria. Quando você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer assim, obrigado pela tua vida. Obrigado pela tua vida. Obrigado, Senhor, pelas medidas que o Senhor nos deu. Obrigado pelas medidas que o Senhor está nos dando. Aleluia, Deus te deu saúde, Deus te deu vida, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma condição de morar na Europa. Aleluia. Mas não é ainda o que eu queria, amém. Mas seja grato pelo que você tem, a gratidão mantém os céus abertos, amém, irmãos? Deus é quem faz todas as coisas, Deus é quem abre o céu sobre a nossa casa, mas a gratidão vai manter esse céu rasgado. Aleluia, esse céu rasgado, assim como era no Éden. O Éden era um lugar de céu rasgado, de comunicação com o céu, tudo que, era pai e filho conversando. Céus, Éden significa lugar de céu aberto, lugar de porta aberta com o céu, ou seja, tinha uma porta escancarada com o céu, tinha livre comunicação entre o pai e o filho, aleluia. Por isso que nós precisamos tornar novamente a nossa casa, em Cristo Jesus podemos tornar novamente a nossa casa assim como era no Éden, aleluia, um lugar de delícias, um lugar de prazer. Para de dizer assim, lá em casa é um inferno, minha casa é um inferno, e não sei o que, irmãos, em nome de Jesus, se está bagunçado, arruma, se está sujo, limpa, se está quebrado, arruma, porque sujeira atrai demônios, amém, gente? Sujeira, acúmulo atrai demônios. Vamos limpar, vamos arrumar. Vamos tornar a nossa casa. Eu não estou falando de dinheiro, de luxo. Estou falando vamos tornar a nossa casa um lugar de delícias.
Faz a tua casa um lugar gostoso, um ambiente gostoso de relacionamento entre o homem e Deus e o homem. Amém, gente? Estamos juntos, irmãos? Aleluia! Irmãos, eu queria falar um pouco sobre isolamento hoje. Tem 2 tipos de isolamento. 2 tipos. Tem aquele primeiro isolamento que é o que todo mundo conhece, quando a gente se isola. Você já se isolou? Tem esposa que vive isolada do marido, tem marido que vive isolado da esposa, tem filhos que vivem isolados do pai, às vezes dentro da própria casa. Tem irmão que vive isolado do outro irmão. Aqui não, né? Glória a Deus. Aqui não tem isso não, né, irmão? Só para lá, né? Aqui tem, sabe, quando você decide se isolar do corpo, decide se isolar da igreja, do corpo de Cristo, você se isola por alguma coisa. E a Bíblia fala, a gente sabe o texto de Provérbios 18, capítulo 1, que vai falar assim, que o solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que está dizendo aqui? Que o solitário, ele é egoísta, ele está preocupado com ele. Então é egoísmo se isolar. E está falando, olha, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, está dizendo, olha, quem se afasta, quem se isola, não é sábio. E quem não é sábio, é o que, irmãos? Ele está falando, a Bíblia está dizendo, olha, quem se isolamento é egoísmo puro. Quantas vezes o marido se isola da esposa, a esposa do marido dentro do próprio casamento? Falei isso, a palavra de Deus está nos exortando que isso não é inteligente, isso não vai dar certo, isso é uma coisa egoísta, e uma coisa que Deus não é egoísta, porque o amor dele é altruísta. O que é um amor altruísta, irmãos? É aquele amor que se preocupa com o outro, não consigo mesmo. Tanto é que ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que morresse na cruz e ressuscitasse no 3º dia por amor a mim e a você. Aleluia. Esse é o amor altruísta, é um amor que pensa no outro. Importa que você esteja bem, importa que você esteja feliz, importa que você esteja melhor do que eu. Aleluia. Importa que você tenha mais prazer do que eu, importa que você seja mais feliz do que eu. Irmãos, isso é viver um amor altruísta. Estamos juntos ou não? Sabe aquela irmã que fala assim, vou fazer para você, marido, hoje aquela panelinha de arroz que você gosta. Ela nem gosta de arroz, mas o marido gosta, então ela tem prazer de fazer aquela panelinha de arroz para ele, porque ele gosta de comer arroz quentinho, não gosta de comer arroz requentado. Você detesta arroz, mas você fala, eu vou fazer, porque eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando no meu marido. Isso é amor altruísta, amém, irmãos? Por mais que você não goste, vai te custar fazer por causa do outro. Aleluia. Se a gente vivesse o amor altruísta dentro do casamento, irmão, meu Deus do céu, por mais que eu não queira, por mais que eu não goste, por mais que eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com o outro. Aleluia. E se todo mundo não estiver preocupado com o outro, meu Deus do céu, irmãos, que casamento feliz nós vamos ter. Se um está preocupado com o outro, se um quer alegrar o outro, se o pai quer alegrar o filho quer alegrar o pai, você está entendendo? O irmão está se preocupado com o interesse do outro irmão. Uma vez, há muito tempo atrás, né, teve um irmão que quando eu era pastor da igreja, tinha um irmão que gostava de sentar, uma irmã que gostava de sentar na cadeira que ela sempre gostava de sentar. E um dia ela ficou revoltada, porque um irmão que sabia que ela sentava ali, foi lá e sentou no lugar que ela gostava de sentar. Essa mulher ficou muito brava. Já era uma senhora. E ela falou, vou sair da igreja. Eu disse, por quê? Porque sentaram no meu lugar. Irmão, se você sabe que o irmão gosta de sentar naquela cadeira, não sente naquela cadeira. Deixa o irmão sentado naquela cadeira. Isso é preocupação com o outro. Eu não estou falando que ela está certa, nem que ela está errada. Eu estou falando para você. Tenha paciência com a irmã que quer sentar na mesma cadeira todo dia.
A gente quer matar a irmã que quer sentar na cadeira, quer chamar ela de infantil, quer chamar ela de um monte de coisa, é ou não é? Irmã, se você gosta de sentar nessa cadeira, eu não vou deixar ninguém sentar, irmã. Essa cadeira é tua. Eu vou colocar um nome nessa cadeira para a senhora. Aleluia! Essa cadeira é a cadeira da fulana. E se alguém sentar lá, irmão, você arranca de lá. Você fala, sai daqui que essa cadeira é cativa. E você pensar no outro. Fiz-me de tudo um pouco para tentar salvar alguns. Vai corrigir uma senhora, irmão? Tem jeito mais? Tem? Quem consegue corrigir pai e mãe aqui? Vai perder tempo, irmão. Vai perder saúde, vai perder... Não tem... Você não precisa concordar com o errado. Eu não estou falando que é certo, que é errado. Não. Se eu for classificar aqui a irmã que saiu da igreja só porque alguém tomou o lugar dela, eu vou matar a irmã aqui se eu ficar falando dela. Porque é um absurdo. Mas Jesus morreu na cruz por aquela irmã que quer sentar naquela cadeira. Jesus morreu na cruz por quem está brigando por sentar naquela cadeira. Jesus morreu na cruz por todo mundo, aleluia. E Ele deu uma segunda chance para nós, pensando em nós, não pensando nele. Ele deu o único filho, o Filho amado. Amém, gente? Nós estamos juntos? Aleluia. Então, quem lembra aqui daquela história do jovem endemoniado? Lembra? Jesus está chegando num lugar e tem um jovem gadareno endemoniado. E diz a palavra que ele vivia só, e ele vivia no meio dos sepulcros. Você pensa, irmão, o sepulcro representa um lugar de morte, obviamente. Ele vivia isolado das pessoas, ele vivia lá se cortando com pedras, diz a palavra. Vivia perturbado, pensa num nível de rejeição, não dá para imaginar o que aconteceu com aquele endemoniado, com aquele homem. Então, quando Jesus chega naquela terra, quando Jesus põe o pé naquele lugar, esse jovem sai correndo ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta o nome dele e ele fala, não é ele, ali já eram os demônios falando. Nós somos uma legião, porque somos muitos. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Quem é na Bíblia chamado de pedras vivas? Quem são pedras? Nós, eu e você, somos pedras vivas. O que essa pessoa no meio dos sepulcros estava se cortando? Com pedras. Provavelmente, essa pessoa foi tão frustrada no meio dos vivos, no meio das pessoas, que agora, ferida, machucada, ela foi viver num lugar de morte, onde não tem mais ninguém. Eu prefiro morar num cemitério, porque aqui eu não vou ver ninguém. Ninguém vai mais me ferir, ninguém vai mais me abusar, ninguém vai mais me machucar, ninguém vai mais me ferir. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Em vez da gente enfrentar e dizer, não, eu vou perdoar quem me machucou, eu vou aproximar das pessoas, eu vou viver numa igreja, porque viver na igreja, irmãos, é só para os fortes, amém? Congregar numa igreja é só para os fortes. O forte que vai aguentar, sabe, desaforo, vai escutar a palavra, vai perdoar o irmão que pisa no teu calo, sabe, irmãos, congregar na igreja é para os fortes, amém? É para os fortes. Aleluia. Estava ali se cortando com pedras, se machucando com aqueles que o feriram, isolado, diga comigo, sozinho. Mas por dentro tinha muitas vozes. Você está entendendo que quanto mais isolado eu me torno, muitas vozes dentro da minha mente me perturbarão. Muitas vozes ficarão falando na minha cabeça, o fulano não gosta de você, o ciclano, olha, olhou atravessado contigo, olha, aquela pessoa não gosta de ti, aquela mensagem que o pastor está dando, eu acho que aquilo ali é direto para mim. Sabe essas vozes, essas setas de Satanás? Irmãos, quanto mais isolado eu vivo, mais vozes eu vou ficar ouvindo, e essas vozes trazem depressão, trazem crise de pânico, trazem angústias, trazem tristezas, sabe, irmãos, roubam a tua paz. Diga comigo, paz. Diga comigo, Ele é o príncipe da paz. Põe a mão no peito assim, respira fundo. Diga, Senhor, Tu és a minha paz. Tu és a minha paz. Tu és aquele que aquieta a minha alma. Tu és aquele que aquieta meu coração.
Tu és aquele que me organiza por dentro, aquele que acalma meus pensamentos acelerados, aquele que me traz o sono na hora de dormir. Tu és aquele que cala as vozes que ficam gritando dentro de mim. Tu és a minha paz. Aleluia. Quanto mais só do lado de fora, mais demônios do lado de dentro, mais perturbação, inquietação. E é isso que, sabe, irmãos, é desse lugar que nós precisamos sair, dessa inquietação interna. Jesus veio para que tenhamos paz. O fruto do Espírito, uma das qualidades do fruto do Espírito é paz, alegria. Onde que está? Alguém abre para mim o fruto do Espírito para mim. Gálatas 5. É por isso que é bom ter crente aqui sentado na frente, né, irmãos? Aleluia. O pastor não lembra já. Tem como colocar Gálatas 5 aqui ou não? Lembrei agora, eu queria falar. Não estava no script. Mas ali fala da paz. Fala da paz. Tem como projetar Gálatas 5? 5:22. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui na minha versão. Tá ali, né? Aqui, peraí. 5. Aqui, ó. Então, fala assim. 22. Mas o fruto do Espírito é. Por isso que nós ou vivemos na alma, ou vivemos no Espírito. Amém, gente? Ou é nossas emoções que nos governam, ou é o Espírito de Deus que nos governa. Então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Está falando, olha, se você é espiritual também, não vem se achar não. Também não vem se comparar com ninguém. Está falando aqui de não andar na carne, não andar só na alma, mas entender para andarmos no Espírito. Sabe, algo um pouco mais profundo, é quando você deixa o Senhor cuidar da tua vida, é quando você para de falar assim, eu vou parar de agir por força própria. Se aconteceu tal coisa foi porque o Senhor permitiu. Senhor, o que eu devo fazer? Faço isso ou faço aquilo? Senhor, como eu devo agir? Eu faço assim ou faço? Como que eu faço? Senhor, diante dessa resposta atravessada que eu levei, o que eu faço? Sabe, irmão, é jogo rápido. Só o fato de você parar e consultar o Senhor, irmão, isso mostra a tua dependência. Isso mostra que você não está querendo agir com a tua força, com a tua justiça própria. Você está dizendo, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? O Senhor vai falar, perdoa, ajuda, estica a mão, faz assim, faz. Isso é dependência. Quantos estão comigo, irmãos? Mas voltando aqui, eu quero ler outro texto com vocês, porque entenda uma coisa, o lugar que eu estou vai definir as revelações que eu tenho. O lugar onde eu estou vão definir que tipo de revelação e entendimento que eu vou ter das coisas. Se eu passar por você, talvez você seja meu amigo de muitos anos, se eu passar por você e não te cumprimentar, no meu coração, eu não tenho nada contra você. Eu simplesmente passei e não te vi. Agora depende do lugar que você vai estar, você vai ter uma revelação de mim. Se você chegou aqui se achando o pior dos piores, o rejeitado por Deus, o que, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou vivendo o pior dia da minha vida, quando sabe que você está mal? Você chegou mal, esse é o lugar que você está, você escolheu ficar ali, sentindo no chão, aí você está ali, sentado no chão, de repente eu passo por você, aí você fala assim, tá vendo?
até o pastor me rejeitou hoje. Eu não te rejeitado, às vezes eu nem te vi. Mas é o lugar que você está, é a revelação que você teve de mim. Se você está bem, feliz, alegre, sabendo que Deus está conduzindo a tua vida, que eu vou passar por você e falar, olha, o pastor está ali, olha, ele está com a mesma roupa que veio o culto passado, sabe? Entendeu? De boa, porque foi a revelação que você teve de mim. Você ficou feliz? Você não ficou chateado comigo? Eu não te fiz nada. Mas se você está mal, é o tipo de revelação que você pode ter de mim, só porque eu passei por você. Se eu estou bem, tudo fica bem à minha volta. Se eu estou mal, tudo fica mal à minha volta. Naquele dia você vai achar que a palavra foi acusativa. Naquele dia você vai achar que o irmão que te fechou no estacionamento fez aquilo de propósito. E aí vai, porque são muitas vozes trabalhando nas tuas feridas, nas tuas machucaduras aqui. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Tudo depende do lugar que eu estou. Não, eu não quero ficar num lugar de comiseração, irmãos. Deus não te fez. Jesus não morreu na cruz para que você permanecesse isolado no lugar de dor, de sofrimento, de abandono, se sentindo mal. Não, Jesus veio para que você viva em paz e para que você desfrute de uma liberdade. Aleluia! Liberdade. Liberdade. Ser livre. Livre. Amém, gente? Livre, eu sendo livre de você, eu consigo servir você. É isso que Paulo fala. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Se eu sou livre do que você pensa, eu consigo ajudar você. Mas se eu não sou livre do que você pensa a meu respeito, eu não consigo te servir. Amém, gente? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Eu quero ser livre de você. para eu continuar te servindo. Ser livre no bom sentido, amém, gente? Tudo depende de onde você está, né? Né? Com que coração a gente está? Marta e Maria, vamos ler. Lucas 10, versículo 38, diz assim. Lucas 10, pode acompanhar comigo aqui, olha lá, já está aqui. Lucas 10, 38. É um texto que todo mundo já sabe até de cor. Mas fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. A gente sempre celebrou a vida de Maria e sempre criticou a vida de Marta nesse texto. Só que, irmãos, eu vou te falar, enquanto a gente está aqui adorando, tem gente trabalhando aí, não tem? Tem gente trabalhando na transmissão, tem o pessoal na filmagem, outros chegaram mais cedo para poder arrumar as coisas, o pessoal para poder arrumar o som. Você concorda comigo que os dois são importantes? Os dois são necessários, o serviço e a adoração. Concorda comigo? Jesus não estava criticando o serviço de Marta. O que estava incomodando Jesus nessa situação era que Marta tinha perdido a paz no meio da adoração. Porque, escute, Jesus estava recebendo a adoração de Marta enquanto ela servia. Eu vou repetir. Jesus estava recebendo a adoração de Marta enquanto ela varria a casa, enquanto ela mexia aquela panela de cuscuz, enquanto ela estava fazendo ali o pãozinho de queijo para Jesus, para os convidados daquela casa, enquanto ela estava limpando, tirando o pó, preparando, recebendo as pessoas. Ela era responsável por receber, ela era que estava ali à frente de tudo, irmãos. Jesus estava sendo adorado através do seu serviço, aleluia. Jesus estava recebendo, diga comigo, estava recebendo a adoração através do serviço. Até que, diga comigo, até que
Marta olhou para sua irmã. Quando Marta para olhar para sua irmã, Jesus ali parou de receber a sua adoração. Porque ela tira o foco de Jesus e ela coloca na sua irmã. Ah, meu Deus. Ali a adoração é interrompida. Ali tudo que ela tinha feito, não vou falar que se perdeu, mas perdeu o valor. Por quê? Porque ela tirou os olhos de Cristo e começou a colocar na irmã, como muitas vezes nós colocamos os olhos nos irmãos e tiramos o olho de Cristo. Por causa da irmã, ela perdeu a paz, ela perdeu a alegria, ganhou uma inquietação dentro do seu interior, que ficou ali, ó. Sabe, né? Ela olhou aquilo, ela falou, nós somos em 3, eu, Lázaro e Maria. Só eu estou trabalhando que nem uma louca nessa casa. Olha minha irmã, mas é muito bonita, mas é muito folgada. Eu aqui me matando, suando, estou com o sovaco molhado. E a minha irmã ali, aos pés de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Meu Deus, Marta se perdeu no meio do serviço de adoração. Marta se perdeu com a própria adoração, porque ela começou a pôr o foco nas pessoas, na irmã. Ela se isolou, diga comigo, isolou. Ela se isolou do que estava acontecendo naquele culto, naquela casa. Quando Marta desvia o foco de Jesus para sua irmã, ela perde a alegria, ela perdeu a paz. Ela começa a se perturbar. E ela, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que ela faz? Ela foi falar com a irmã? Ela foi falar com quem? Com Jesus. Aqui você precisa entender algo. Marta não queria liberdade. Marta queria piedade. Ela não queria ser livre. Ela não queria resolver o problema. Ela vai frontalmente a Jesus e fala assim: Jesus, o senhor não se importa que a minha irmã fica aqui parada e eu fico aqui trabalhando? Olha, quantas vezes a gente vai para Jesus reclamar do irmão, em vez de chegar no irmão e resolver o problema. Uau! Por isso que, como é possível a gente se perder no meio da adoração? Ela estava indo tão bem limpando a casa, fazendo lá o bolinho dela. Meu Deus, não te importas? O Senhor não está vendo? Irmãos, isso está dizendo, isso foi uma acusação contra Jesus. Marta, ela acusa Jesus, ela falou assim, o Senhor não está dando, no original significa, o Senhor não está vendo essa injustiça que eu estou vivendo? Eu estou sendo injustiçada nessa casa. Era isso que Marta estava vendo. Mais uma vez eu te falo, havia um ambiente de adoração e de serviço. Mais uma vez eu estou falando, Jesus estava ali ensinando na casa dela. Ela estava fazendo a obra para Deus e de repente ela acusa Jesus, falando: Jesus, o senhor não está vendo a minha injustiça, o que eu estou sofrendo? Irmão, eu vou te falar uma coisa, quem quer ser ouvido pela sua dor, não está buscando liberdade, está buscando piedade. Se ela quisesse ser livre, resolver o problema, ela teria de chegar assim no ouvido da irmã: ô irmã, dá uma força aqui para mim, vai queimar o bolo ali, eu preciso limpar a casa, daqui a pouco vai acabar o culto, esses irmãos vão ficar tudo varado de fome, vai ser um tropeiro, vai ser um empurra, o povo querendo comer, você me ajuda? Você está entendendo, irmãos? Ela não queria resolver o problema, ela queria acusar Jesus, ela entrou no lugar de vítima, para quê? Para que ela alcançasse piedade. Irmãos, os céus não trabalham para dar piedade para nós, os céus trabalham para que a gente seja livre, aleluia, seja livre. Jesus veio, Deus morreu naquela cruz para que nós nos tornemos verdadeiramente livres, aleluia. Levanta as mãos assim, diga: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez livre. Sabe, o que incomodava Jesus em Marta, se eu posso dizer isso, não era que Marta, não era o serviço que estava incomodando Jesus. O que chamou a atenção de Jesus foi que Marta perdeu a alegria, perdeu a paz e ela ficou perturbada no seu coração. Uma inquietação,
Irmãos, em nome de Jesus nós precisamos entender que em um litígio, em um problema, não importa quem está certo, não importa quem está errado, mas quem escolhe ser livre. Não interessa se eu estou certo, se a Soraya está certa, se eu estou certo, importa que a gente seja livre. Entre uma briga entre eu e ela, irmãos, eu preciso continuar sendo livre. E para ser livre, às vezes vou ter que assumir uma culpa que nem foi minha. E dizer, olha, vamos parar de brigar. Não é assim, ó, você tem que me pedir perdão. Não, olha, você me perdoa porque nós estamos assim brigados. Mas pastor, eu não fiz nada, não interessa, irmão. Você quer brigar ou você quer ser livre? Você quer ter razão ou você quer ser livre? Num litígio, irmãos, escolha ser livre. Amém? Cutuca teu irmão, fala assim, ó, olha aí, na esposa do teu irmão, fala assim, ó, se a gente brigar, vamos procurar ser livre. Vamos procurar a liberdade. Vamos parar de buscar piedade. Vamos parar de buscar comiseração. Vamos parar de dizer, vamos deixar de ser vingativo, irmão. Aqui não tem ninguém vingativo, né, pastor? Em nome de dizer assim, ó, você vai me pagar tudo que você está fazendo. Você vai colher tudo aquilo que você está plantando. Sabe, irmão, isso é acusação. Isso não é reconciliação. Você está entendendo? O que Marta fez? Jesus, olha a minha injustiça. Chega no ouvido da Maria, que tanto te incomoda, e fala, Maria, me ajuda, me dá uma força. Então Jesus repreende ela, falou, Marta, deixa eu te falar uma coisa, você está muito, o teu problema não é o serviço, o teu problema é que você perdeu a paz. Dá para servir mantendo a paz e a alegria no coração. Dá para trabalhar no ministério infantil. Dá para trabalhar no ministério da recepção, no ministério de estacionamento, no ministério da cantina. Dá para trabalhar no ministério de louvor. Dá para trabalhar sei lá em quantas áreas a igreja tem, irmãos. E manter a paz. E manter a alegria. Aleluia. Não perder a alegria do primeiro amor. Sabe, às vezes o que a gente precisa voltar é a alegria do primeiro amor. Sabe, dizer, Jesus me ama, eu amo Jesus, nós temos uma aliança. Sabe aquele casalzinho de namorados, que sabe, que um não vive sem o outro. Sabe aquela coisa melosa? Os casados aqui não esqueceram não, né, irmão? Aleluia. Sabe aquela coisa assim, eu preciso. Sabe, irmãos, a gente já não... Hoje a expressão de ser meloso, eu e a Soraya, é assim, às vezes está trabalhando, um liga para o outro, para não falar nada. Fica, e aí, bom, tudo bem? Está fazendo nada e você nada? Sabe assim? Não é, amor? Aí eu falo, fiz isso, fiz aquilo, ela, que legal. Ela fiz isso, fiz aquilo, que legal. Irmãos, sabe, é uma coisa simples. É isso que Deus espera da gente. E aí, pai, beleza? Beleza, filho, e você? Tudo bem. Pai, o que eu devo fazer agora? Pai, como é que eu devo agir? Pai, eu estou sendo enganado. Pai, eu estou sendo traído. Pai, eu estou sendo elogiado. Senhor, como que eu reajo agora? Me ajuda, me ensina. Irmãos, e o Espírito Santo que está presente aqui vai nos ensinar em todas as coisas. Em todas as coisas. Aleluia. Mas para de achar que a tua injustiça é a maior. Para de correr para Jesus para ficar reclamando do teu irmão. Se o teu irmão pecou contra ti, vai lá, procura o irmão e resolva com o teu irmão. Amém, gente? A ofensa nos rouba a liberdade espiritual. A gente começa a viver preso, assim como o gadareno vivia preso. A ofensa nos rouba a liberdade espiritual e assim também, irmãos, a nossa autoridade espiritual vai se esvanindo. Amém? Repita comigo assim, ó, Senhor, que a paz de dentro seja maior do que as tempestades de fora. Me ajuda a permanecer nesse lugar. Há uma tempestade às vezes acontecendo na tua casa, no teu casamento, na tua vida, nas tuas finanças, no teu trabalho, com os teus filhos. Mas eu não posso perder a paz. Tem uma música que fala, essa paz que eu sinto em minha alma é porque Ele, como que é? Não é, olha que forte essa música, me veio essa música lá das antigas. Essa paz que eu vivo em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo meu Senhor. Uau! Essa veio quentinha do céu, irmão, agora. Não é porque está indo tudo bem, pode estar indo tudo mal, mas é porque eu amo o Senhor. E eu resolvi não me isolar.
do que está acontecendo. Tá, Deus está fazendo alguma coisa no Reino Unido, irmãos. Deus está fazendo algo, tem um rio de Deus correndo no Reino Unido, irmãos. E a gente precisa se juntar ao que Deus está fazendo, amém, irmãos? Amém, parar de ficar brigando com Jesus por causa do outro, da Maria que está ali. A Maria é tua irmã, aleluia, aleluia. A irmã que quer sentar na cadeira, e que eu contei no também, ela é, aleluia, uma mulher de Jesus, aleluia. E mulher na Bíblia representa a igreja, amém, gente? Eu estou dando exemplo de mulheres, amém. O caráter da ceia, Paulo, quando está falando da ceia aos Coríntios, a ceia fala de comunhão, de aliança. Sabe qual era o problema da igreja de Corinto? O povo comia primeiro o pão, ao ponto de deixar outras pessoas sem comer, porque naquela época a ceia, irmãos, era um jantar, era uma comilança, era uma festa, era uma refeição. Quantos entendem o que eu estou falando? Nós fazemos algo simbólico, mas ali era partir o pão. O que o povo fazia, irmãos? O povo chegava, os irmãos chegavam, um comia pão, o outro tomava o cálice, e tinha gente, a Bíblia fala, que tomava tanto do cálice que ficava até bêbado, ao ponto de chegar e outras pessoas querer pão, não ter pão mais, acabou o pão, não tinha pão para o povo comer. Por quê? Porque todo mundo estava preocupado consigo, em vez de falar, cara, vou comer só um pedacinho para deixar a parte maior para o meu irmão. Não é? Ainda bem que quando a gente vai, né, pastor, num jantar de crente, né, todo mundo pega só um pouquinho para sobrar para os outros, não é assim ou não? Não é? Quem foi em retiro de jovens aqui, né? Em retiro de jovens, pode, todo mundo come só um pouquinho, porque ele quer deixar, ele só pega um frango para o outro frango ficar por mão, porque se ele comer dois, né, o outro não tem. Não é assim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Isso é amor altruísta. Aleluia. Que a paz de dentro seja maior do que a tempestade de fora. E o caráter da ceia, voltando, lembrei que eu tinha esquecido, voltei. Irmãos, o caráter da ceia qual é? A Bíblia termina assim, ó: esperai uns pelos outros. Aleluia. Paulo está dizendo assim, gente, larga de ser morto de fome. Você está com fome, come na tua casa. Vem aqui comer em comunhão. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão bebendo vinho de uma maneira que vocês estão se embriagando. O vinho não é para ficar bêbado, não. Paulo começa a exortar. Se você ler a ceia na Bíblia, você vai começar a ler. Sabe aquele paizão dando, fala assim, gente, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara de vocês. Não estou escrevendo isso porque eu estou celebrando vocês. Estou celebrando isso porque eu estou bravo. É isso que Paulo está falando. Eu estou bravo com vocês. E ele fala assim, ó, esperai. E termina o texto dizendo, esperai uns pelos outros. Fala, pega na mão do irmão e fala assim. Fala assim. Eu quero esperar por você. Eu quero esperar por você. Isso fala de ter paciência um com os outros. Sabe, esposa, tenha paciência. Espera teu marido. Espera teu marido aprofundar em Deus da maneira que você quer. Sabe, marido, espera a tua esposa. Sabe, se tornar essa videira frutífera. Que fala de uma mulher alegre, feliz. Trabalhe para isso. Sabe, espere. Mas seja grato pela medida que você recebeu. Se recebeu um bom dia, já celebre o bom dia. Aleluia. Não é sempre que você ganha um bom dia quando acorda. Eu sei que você queria outra coisa, mas recebi um bom dia. Aleluia. Você queria talvez ali, né, uma transferência de 1.000 libras. Não recebeu do teu marido de presente, mas você recebeu um bom dia. Pronto, já é um... Irmão, celebra o bom dia que os 1.000 vêm logo. Aleluia. Ninguém deu aleluia aqui, irmãos? Eu oro para que você seja muito próspero, irmão. Você dá 1.000 libras para tua mulher, fala assim, vai no shopping gastar, aleluia. Amém. Você vai ter, irmão, você vai ter muito. 1.000, Deus. Esse... Amém ou não, gente? Porque você não gostaria de receber 1.000? Mas para dar 1.000 é complicado, não é? Por isso que a Bíblia fala, melhor dar do que receber. Porque nós estamos falando aqui de uma mudança de mente, irmão. Sabe, de um amor egoísta para um amor altruísta. Aleluia, só o Senhor pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Amém, gente? Pensar no todo. Esperai uns pelos outros. Esperai uns pelos outros.
E o Senhor fala isso tudo para que a gente tenha paz. Paz. Pastor, irmãos, eu não vou prolongar muito, mas ele está falando sobre isolamento. Então tem o primeiro isolamento, qual é? Que você se isola. Qual é o outro isolamento? É quando Deus te isola para te abençoar. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus passou por algum tipo de isolamento. Que Deus o separa para o tratar. Que Deus o separa para o forjar. Que Deus o separa para lhe ensinar. Que Deus o separa para poder ministrar o seu coração. Períodos de deserto, períodos de prisões, períodos de isolamento, que o próprio Senhor te leva para poder ministrar o teu coração. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Porque entenda uma coisa, irmãos, você como uma flecha, o Senhor como um arqueiro. Quando o pai vai lançar um filho, quando o arqueiro vai lançar uma flecha, entenda uma coisa, irmãos, quando Deus te pega na aljava, você fala assim, agora eu vou ser usado, agora eu vou ser lançado. O que Deus faz primeiro? Deus pega você e você fala, uau, eu estou na mão de Deus, agora é minha vez. Deus pega você e coloca no arco, você fala, agora quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê lá na frente, agora é minha vez de brilhar, aleluia. Sabe o que Deus faz, irmão? Em vez de você ir para frente, sabe o que Deus faz? Deus te puxa para trás. É ali, irmão, começa uma pressão, irmão, porque ali, imagina, a força do arco, traz bem forte para trás. Você viu o pessoal que dá tiro, arco e flecha? Eles puxam assim, ó. Mas com muita força, irmãos. Aquilo ali é pressão. É ou não é, irmão? Então Deus te leva para um período de pressão, te afasta de todo mundo, te puxa para trás. Parece que está todo mundo indo para frente. Parece que está todo mundo feliz, abençoado, aquela vida perfeita de Instagram. Parece que está todo mundo, meu Deus, com o melhor emprego, com o melhor salário, com a melhor vida. Está todo mundo bem, está todo mundo em festa, está todo mundo em Paris, está todo mundo em não sei na onde, e festejando no Brasil, e churrascada. E você fala, meu Deus, e eu estou aqui nessa luta, nessa vida, meu Deus, Mas você sabe que você está na mão de Deus. Você não tem nada com o diabo. Você sabe que não está na mão do diabo. Você está na própria mão do arqueiro que te puxou para trás. Sabe, irmãos, quando Deus te puxa para trás, não é porque você está regredindo na vida. Quando Deus te puxa para trás, é porque Ele está alinhando o coração dEle com o teu coração. Por isso que Ele põe a flecha perto do seu peito, para que a mesma frequência a gente possa ter. Eu e Ele e eu. Aleluia. É dizendo, filho, antes de você ir para qualquer lugar, você precisa entender que nós somos feitos para relacionamento. Enquanto você acha que a vida te está pressionando, é Deus te pressionando para mais perto dEle. E aí o Senhor te lança. Uau! E você vai cumprir o objetivo para o qual você nasceu. Você vai enviado, sabe, irmãos, você vai com força. Por isso que a Bíblia fala da flecha polida. Flecha polida, irmãos, era porque ela era realmente trabalhada, a flecha. Era lixada, era polida, era alisada, era milimetricamente, como é que fala? Tem uma palavra aqui, preparada, mas ela tinha as medidas exatas. Projetada, ajustada, é tudo isso aí, quase isso, mas para ela, irmãos, e nada, absolutamente nada, atrapalhar, ergometricamente, capaz de cumprir o objetivo sem se desviar. Por isso fala da flecha polida. Como é que se pule uma flecha? Porque qualquer coisinha nessa flecha que não é algo bom, vai desviar ela do propósito para o qual ela foi lançada. Fala para o teu irmão assim, ó, Deus está te pulindo. Aleluia. Deus está te lixando. Tem umas flechas, irmão, que precisa de uma desempenadeira, mesmo, irmãos? Aleluia. Tem flecha que está assim, né, pastor? Tem flecha que está tendo que amarrar de um lado, puxar de outro, não é assim, irmãos? Meu Deus. Tem umas flechas tortas, irmão. Você vai lançar aqui, a flecha vai fazer uma curva. Vai ser um desastre. Deixa Deus te alinhar, deixa Deus te lixar, deixa Deus te polir. Aleluia. Mas, irmãos, nunca se esqueça de que
Na mão é de Deus que você está. Aleluia, você não está na mão de Satanás. Pastor, mas eu estou morrendo na mão de Deus. Irmão, você pode até morrer na mão de Deus. Quem morre na mão de Deus ressuscita no terceiro dia. Aleluia. Mas eu estou sofrendo na mão de Deus. Se você morrer, tem vida. Mas se morrer na mão de Satanás, irmãos, não tem ressurreição, é morte. Então entenda, se não é fruto de pecado, se não é fruto de rebeldia, se não é fruto de nenhuma desobediência, e essa pressão, essa angústia, essa força, essa coisa que você está sentindo, parece que o céu te abandonou, parece que você ora e nada acontece, parece que Deus virou as costas para você. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, é Deus te isolando, te pulindo, te preparando para algo muito maior, algo muito grandioso, o qual Ele vai te lançar, e irmãos, e você nunca mais vai errar e vai partir para o outro lado, porque você vai cumprir o propósito para o qual você nasceu. Aleluia! Não dá para ser lançado com mágoa, não dá para ser lançado com raiva, não dá para ser lançado com, sabe, irmãos, machucado, ferido, com muitas vozes dentro. É necessário que essas vozes se calem, em nome de Jesus, e a gente volte a ouvir somente a voz de Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Aleluia! Deus isolou Jesus no deserto por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Eu estou dando alguns exemplos. Deus isolou Jesus no Getsemane, os discípulos dormindo, suava sangue, momentos de angústia. Deus isolou Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É um sentimento de desamparo, é um sentimento de que os céus viraram as costas, é um sentimento de que o céu se calou, mas entenda, o silêncio do céu não significa a sua ausência. Deus usa, diga comigo, Deus usa o silêncio para aguçar o nosso discernimento espiritual. 40 dias sendo tentado pelo diabo no deserto, num tempo de jejum, onde você vai matando sua carne, para que você ouça a voz do Senhor, para que você comece o ministério de Jesus começou dessa forma, uma sensibilidade no Espírito, uma conexão, uma dependência de Deus. Quantos estão comigo, gente? Um Deus que vem em secreto vai te recompensar, um Deus que te vê chorando em secreto, um Deus que te, sabe, irmãos, por muito tempo, uns tempos atrás, às vezes eu sentava na sarjeta, trabalhando na rua, eu sentava e chorava, e dizia: Deus, não deixa eu murmurar, não deixa eu reclamar. Sabe aquele dia que está tudo errado, irmão? Tem um dia que parece que está tudo errado. Você fala: Deus, sabe, parece que não tem resposta nenhuma, parece que ninguém está te vendo. Teve um dia que deu tudo errado, irmão. Meu Deus, olha, além de dar tudo errado, eu ainda fui fazer uma entrega, prendi o dedo na caixinha do correio, irmãos, meu dedo grudou ali naquela caixinha, eu comecei a chorar de dor. Hoje eu dou risada, mas na hora foi muito, aquele dedo ficou preto, meu Deus, eu sentei assim, com aquele dedo assim, eu dizendo: tomara que não tenha nenhuma câmera vendo eu chorar. Porque o meu orgulho, né, a pessoa, imagina se alguém vê esse homem chorando, e eu assim com o meu dedo, sabe, irmão, tinha uma mola poderosa, irmão, naquela caixinha, aquela letterbox, nunca me esqueci daquela letterbox, irmão, aquela caixinha fechou, irmão, mas pegou, que assim, e eu fiquei com aquele dedo, falei: não quero nem olhar, e eu chorando de dor, sentei na sarjeta, falei: Deus, tá difícil, eu tô querendo reclamar, mas não me ajuda, não me deixa reclamar não, porque minha esposa fala assim, ó: se reclamar, pior. Não reclama, que se reclamar, pior. Sabe, irmãos, a Bíblia fala assim, ó: o Deus que vem em secreto te recompensará. Por isso está falando assim, ó: quer falar comigo? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. E o pai que vem em secreto te recompensará. Não está dizendo que o pai que ouve em secreto. Não interessa se você só chorou. Não interessa se você só... O pai que viu que você separou um tempo para ele vai te recompensar. O pai que viu que você o ama, o pai que viu que ele de fato é prioridade para você, ele vai te recompensar. Talvez você não vai ter nem palavras para orar. Talvez você só chegue ali chorando, orando em línguas com ele.
Fala assim, eu nem sei o que orar, eu vou orar em línguas. Porque quando você não sabe o que orar, ora em línguas. Melhor coisa. Fica orando em línguas. Você nem sabe o que está orando, mas o teu espírito está orando com o Senhor. O teu espírito está falando. A tua alma quer pedir, quer reclamar, quer se fazer de vítima. A tua alma está doida. A alma está doidona, mas o teu espírito está orando. Então, assim, você não ora mais em português, ou em inglês, ou na língua que você fala. Ora em línguas. E fica ali. Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. E fica. É ali o teu espírito está falando. Ali Deus está falando do teu espírito. Ali você está sendo edificado. E o Deus que vem em secreto vai te recompensar. Aleluia. Quando você precisar dele, ele vai estar lá. Quando você precisar dele, ele vai estar lá para te ajudar. Aleluia. Suportai as pressões, suportai o tempo do deserto, suportai o isolamento de Deus, suportai o silêncio de Deus. Vocês já ficaram sem ouvir a Deus aqui? Vocês já sentiram que Deus abandonou vocês? Alguma vez? Vocês já sentiram isso? Aí você começa a falar, Deus, tem algum pecado em mim? Foi alguma coisa que eu fiz para minha esposa? Deus, foi algum filme que eu assisti, não deveria ter assistido? Deus, o que é? Eu começo a fazer um check-up, me parece doido, sabe? Deus, o que foi? Eu não estou mais, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo mais ouvir tua voz, eu não estou conseguindo mais sair dessa situação. Aí o filho fala, Senhor, me perdoa, não sei, qualquer coisa que eu fiz. Será que eu não estou honrando meu pai? Pai, está tudo bem com o Senhor? Eu começo, sabe, irmãos, Deus apenas está vendo a nossa reação. Porque muitos de nós, quando a gente para de ouvir a Deus, a gente fala, já que Deus também não quer falar comigo, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar a vida. Não, irmãos, permaneça. Sabe, irmãos, quando a vontade vai embora, o que sobra é a fidelidade. Quando a vontade de servir a Deus passar, o que sobra é a fidelidade. Quando a vontade de manter um casamento vivo passar, o que mantém esse casal junto é a fidelidade, é a lealdade. Aleluia! E o Senhor fez homens e mulheres fiéis e leais. É esse que o Senhor está buscando. Amém, gente? Homens, mulheres, jovens, leais. Leais. Quantos estão comigo? Eu quero finalizar. Eu teria tantas outras, sabe, eu vejo que esse é um tempo que o Senhor ele vai calar as vozes externas para tornar a gente mais sensível para entender a sua voz nas nossas vidas. Quando a gente vê Abraão, Deus isolou Abraão da sua casa. Deus fala assim para Abraão, sai dessa casa, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, não pensa que foi fácil para Abraão deixar todo mundo da sua parentela. Mas entenda uma coisa, o que Deus tinha para Abraão não dava para ser revelado no meio de uma terra incrédula. Deus precisa tirar Abraão do lugar que ele estava. E no caminho, o Senhor foi revelando tudo aquilo que o coração dele tinha para Abraão. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? É nesse tempo que às vezes amigos vão embora. É nessas vezes que Deus tira amigos. Deus vai tirar todas as muletas espirituais da nossa vida. Tudo que a gente se apoia que não é Deus, Deus vai tirar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Para que a gente dependa exclusivamente dEle. Sabe, eu só sou feliz quando aquela pessoa chega na minha casa, eu só sou feliz quando aquela pessoa me liga. Ou seja, essa muleta Deus é perigoso tirar, para que você entenda que a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade está no Senhor. Aleluia. Quando você fala, esse trabalho é tudo que eu tenho, esse trabalho é uma bênção, é só alegria no meu trabalho, é perigoso você perder o trabalho, para que você entenda que a verdadeira alegria, ela só vem do Senhor. Aleluia. É Deus nos afinando, dizendo, filho, precisa voltar a depender exclusivamente de mim. Aleluia. Não confie no dinheiro, não confie no salário, não confie no emprego, não confie nas coisas terrenas. Volte a confiar em mim. Aleluia. Quando a gente suporta o isolamento de Deus, a gente vai ser habilitado para suportar o peso da sua glória. Porque se a gente consegue, entenda uma coisa comigo, servir ao Senhor num lugar árido, se a gente continua servindo o Senhor num tempo difícil,
a gente vai poder adorar o Senhor com gratidão na terra da promessa que Ele tem para nós. Se eu e você formos fiéis e leais, no tempo do isolamento de Deus, no tempo da aridez, você, como diz aqui, se podemos, eu até escrevi, se você pode servir Ele num lugar árido, nós podemos adorá-lo com gratidão na terra da promessa. Somente quem foi grato no deserto pôde desfrutar da terra que mana leite e mel. Josué e Caleb, os únicos gratos. Quem foi grato desfrutou de uma terra que manava leite e mel. Desfrutou das promessas, da terra da promessa. A terra da promessa, irmãos, é a terra daquilo que Deus prometeu para a tua vida, onde vai se cumprir. Amém? Então, somente no meio da gratidão. A gratidão é que ativa as promessas a serem liberadas para a tua vida. Amém? A nossa maior tentação nesse tempo é perguntar assim: será que o Senhor está mesmo comigo? Irmãos, essa maior pergunta que Satanás trabalha na nossa alma é dizer: será mesmo que o teu pai está com você? Aquele exemplo daquele filme Paixão de Cristo não está na Bíblia, mas sabe aquele momento que o editor do filme, quando Jesus está ali no momento de um sofrimento, sendo açoitado, aparece a figura de Satanás andando ao redor dele, uma figura sombria, com um bebê no colo, não aparece? E ele fica fazendo carinho naquele bebê. Aqui, isso é uma leitura espiritual, não estou falando que isso está... É uma leitura, foi feita uma leitura pelo escritor. E conforme aquela figura sombria passava, ou seja, olhando para Jesus e ele fazendo um carinho, era como se estivesse dizendo assim, o diabo dizendo: cadê seu pai? Cadê seu pai? Sabe, irmãos, nós precisamos lutar, porque o isolamento é algo espiritual, é uma batalha espiritual na nossa mente, onde o inimigo vem trabalhar as suas sementes, questionando a nossa fé. É nesse lugar que a nossa fé é provada. É nessa hora, irmãos, que nós devemos nos levantar e dizer: Satanás, cala a sua boca. Eu não estou sozinho, eu estou nas mãos do meu Senhor. Eu estou nas mãos do meu Senhor, eu não estou nas tuas mãos, eu estou nas mãos do meu Deus. E o meu Deus não se esqueceu de mim. Aleluia. Deus não esqueceu dos amigos de Daniel na fornalha. Deus não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Deus não se esqueceu de Jesus na cruz. Deus não se esqueceu de José jogado no poço, vendido como escravo. Deus não se esqueceu de você e de mim. Amém, gente? Deus nunca se esqueceu. Pastor, mas o que eu faço porque eu estou passando por esse isolamento? Agora é para acabar mesmo. Já fica de pé, irmão, porque assim dá a ideia de que a gente já está acabando. Vamos lá. Fica de pé comigo. É só para você entender. Porque talvez você fale assim: pastor, o que eu faço? Eu estou me sentindo isolado. Aproveita esse momento para restaurar o altar do Senhor de oração. Aproveita esse momento para restaurar o altar da mesa na tua casa, com a tua esposa. Conversa mais com a tua esposa, conversa mais com o teu marido. Faz mais mesa de café para ele, para ela, ou de chá, ou de janta, ou de almoço, ou de qualquer coisa, irmão. Chá com biscoito. Não interessa. Sabe, está se sentindo isolado da vida? Restaura o altar da intimidade, do leito conjugal. Está se sentindo isolado, sozinho? Restaura teu tempo de oração com o Senhor, de adoração. Tira aquelas músicas que não edificam. Começa a ouvir louvores. Começa a ouvir louvores. Sabe, louvores que nos conectam com Deus. Se Deus habita no meio dos louvores, o diabo habita no meio das músicas do mundo. Quantos estão comigo, gente? Eu não preciso falar, não está na Bíblia que o diabo habita na música do mundo. A Bíblia está dizendo que Deus habita no meio dos... Se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita naquilo que não é louvor? Você está entendendo? Restaura, sabe?
Restaura teu tempo de leitura, de meditação. Essa semana eu estava lá. Eu estava trabalhando, irmãos. E de repente o Senhor falou para mim assim, ó. O lugar que você está define a revelação que você vai ter. Eu digo, uau, pronto, eu tenho uma palavra de Deus. Está entendendo, irmão? Você já teria uma palavra de Deus. Aí pega essa frase e escreve ela. Aí quando você se sentir isolado, sozinho, ruim, mal, pega e vai ler a Bíblia sobre ela. O que fala sobre isolamento? O que fala sobre... Ou seja, o que o Senhor quer dizer com isso? Sabe, irmãos, é assim que vai nascendo, vai desenvolvendo, assim você vai se relacionando com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, e nós somos igreja. A igreja se relacionando com Jesus vai gerando algo do Espírito dentro de nós, amém, irmãos? E algo do céu vai sendo gerado, algo de vida, amém? Quando você abrir tua boca vai gerar vida, quando você abraçar alguém, as pessoas vão ser curadas, quando você chegar no teu trabalho, as pessoas vão dizer, uau, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, uau, que coisa gostosa. Talvez você nem vai abrir tua boca, mas quando você chegar, as pessoas vão sentir algo diferente. Elas falam, eu quero isso que você tem. Aí você fala, isso se chama Jesus. Esses dias uma pessoa estranha, uma pessoa que não conhecia o Senhor, ela pegou por um momento e acessou o meu som. E quando cessou o meu som, a primeira coisa que apareceu lá, Ari Yeshua, a música de adoração. A pessoa falou, oh, você é crente. Mas ela levou um susto, você é crente. Eu digo, sou. Eu amo Jesus e... Ah, eu sabia, olha esse tipo de música que você vê. Eu fui reconhecido como cristão só pelo tipo de música que eu escuto. A pessoa ficou constrangida. Totalmente constrangido. Quantos entendem o que eu estou falando? Porque alguma coisa incomodou ela e ela falou, meu Deus, você é um homem de Deus. Irmãos, a tua vida prega, as tuas músicas pregam, as tuas ações pregam, tudo na tua vida está pregando Jesus. Quantos estão comigo aqui, gente? Sabe, ela queria escutar uma música do mundo. Alguém está dizendo assim, eu acho que é sinal de você voltar para a igreja. Tem um homem de Deus ao teu lado. Olha só, por uma música. Alguém já teve discernimento. Está na hora de você voltar para o Senhor. Você está entendendo, irmãos? O que uma música gerou? Eu abri minha boca? Eu estou falando disso, irmãos. Aonde você chegar, as pessoas vão ver a glória de Deus. Por mais que você se sinta isolado, as pessoas vão querer o Deus que você tem. Sabe por quê? Porque você está na mão dele. E essa pressão toda é porque ele está trazendo você para mais perto dele. Amém, gente? Ó, colocando aqui, perto do teu peito, do coração do Pai. Elias, último exemplo. O profeta Elias estava se sentindo isolado. Tinha 7.000 que não tinham se dobrado a Baal ainda. De repente, Elias olha, pastor, ele tinha 450 profetas de Baal ali. Um desafio. O que ele faz? Ele restaura o altar que estava em ruínas. Ali o povo tinha que tomar uma decisão. Ou vocês seguem a Baal ou vocês seguem a Deus. Então estavam os 450 profetas de Baal e ele ali dizendo, e agora? Como é que eu vou? Senhor, como é que a gente vai fazer? Então ele pega e restaura os 12... Ele restaura o altar com 12 pedras. Uma pedra, irmãos, a pedra representa famílias. Cada pedra representava uma tribo. E tribo fala de família, ok? O que Elias fez? Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, juntando 12 pedras, juntando as famílias. O fogo de Deus desce, irmãos, quando as famílias resolvem se unir. Unidade. Juntou 12 pedras. E ele fala assim, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo lá ficou clamando para Baal e não aconteceu nada. Levantaram também um altar e não aconteceu nada. Foi uma guerra de altares. E aí o que ele faz? Irmãos, nós estamos falando de um tempo de seca de 3 anos. Certo? A água era totalmente escassa. Certo ou não? O que eles pegaram? Eles pegaram 4 cântaros ou 3 cântaros? 4 cântaros. 4 cântaros. E repetiu
Pegou um cântaro, jogou. Outro cântaro, jogou. 4 cântaros. Depois fizeram isso 3 vezes. 3 vezes 4, 12 cântaros de água de um tempo escasso. Irmão, a água valia muito ali, pastor. Valia demais. A água era a essência da vida ali. 3 anos de seca. Simplesmente 12 cântaros de água são jogados sobre esse altar. Encharca o altar, aquela água fica toda em volta. Quando a gente se une, quando resolve dar as mãos, quando a gente sai do isolamento, águas do céu começam a vir sobre a nossa vida, mesmo estando vivendo um tempo de escassez. Pode estar tudo escasso à tua volta, mas vai ter água do céu sendo liberada para a tua vida. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado aí. Fala assim, nós precisamos estar mais juntos. Vamos aproveitar o isolamento de Deus para a gente quebrar o nosso isolamento. Fala para ele, fala assim, ó, vamos aproveitar o isolamento de Deus para a gente quebrar o nosso isolamento. Quando a gente dá as mãos, quando a gente para de brigar, 12 famílias se juntando, água sendo derramada sobre aquele altar. Sabe, eu queria agora no teu espírito, eu sei que você quer o fogo de Deus, mas o fogo de Deus veio depois da água derramada. Nós estamos falando de restauração de altar. Primeiro, irmãos, nós estamos falando de posicionamento. Elias falou assim, gente, quem é de Deus fica desse lado, quem for de Baal fica do lado de lá. Elias estabelece um corte, irmão. Nós precisamos estabelecer um corte na nossa vida. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos de Baal. Então hoje Deus está fazendo essa escolha aqui, essa decisão. Está te perguntando, de que lado você está? Primeiro, de que lado você está? A partir de hoje, de que lado você vai escolher estar? Porque o povo não sabia. Sabe que o povo nada respondia. Porque o povo queria ver o fogo cair. O povo queria ver o milagre acontecer. O povo não queria Deus, o povo queria os milagres. Então Elias fala, vocês têm que escolher, gente. Ou vocês são de mim, ou vocês estão do meu lado ou do lado de Baal. E diz a palavra que o povo nada respondeu. Isso é muito triste. Mas nós não. Diga comigo assim, eu não. Não, nós já escolhemos um lado. Nós já escolhemos o Senhor, amém, irmãos? Pode estar seco tudo em volta, mas sequidão total. Pode estar difícil para todo lado, mas eu tenho um lado, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele não esqueceu de mim. Posso estar passando um caos na minha casa, mas eu sei que meu Deus está comigo. Posso estar com um resultado de enfermidade terrível, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que não existe impossíveis para Deus. Se a palavra fala que para o homem é impossível, mas para Deus não há impossíveis, então, irmão, começa a declarar. Olha para o teu exame médico e diz assim, ó, para o meu Deus não existe impossíveis. Eu declaro a cura em nome de Jesus. Eu recebo a cura em nome de Jesus. O que para você é impossível, para Deus não é. Então primeiro diga comigo, posicionamento. Depois fala comigo, restauração do altar. Seja ele qual for, né? Mesa, local de oração, leito conjugal, comunicação. Tudo isso você está adorando a Deus. Um conversar com o outro, sabe? Um dar as mãos para o outro, um esperar o outro, um ajudar o outro. Tudo isso está adorando a Deus. Servir na casa do Senhor, ficar aos pés do Senhor. Tudo isso que nós estamos falando, irmãos, é adoração, é levantar altares ao Senhor. Aí quando a gente se organiza, isso também pode falar de oferta, né? Porque foi ofertado 12 cântaros de água num tempo de escassez para aquilo que Deus ia fazer. Mas o ponto ainda não é a oferta, o ponto é que existem águas do céu a serem liberadas sobre nossas vidas, águas que curam, águas que curam, águas que curam, águas que vão trazer refrigério, águas que vão trazer paz novamente à nossa vida, alegria novamente ao nosso casamento, restauração de pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos, restauração da igreja. Água fala de vida,
vida entre nós. Eu imagino a água no meio, imagina a água do Senhor passando no meio das famílias, no meio das casas, um altar encharcado da glória de Deus, do refrigério de Deus. Levanta suas mãos, sim, diga: Senhor, eu quero essas águas. Isso, pela fé, vai clamando: Senhor, vem lavando. Eu quero, Senhor, essas águas sobre a minha casa, águas que curam, águas da unidade, águas do Espírito, águas. Eu sei que o Senhor vai derramar o teu fogo, eu sei que o Senhor vai derramar o seu fogo, e o fogo foi derramado, e as pessoas glorificaram o nome de Deus naquele lugar. Baal foi envergonhado, os profetas de Baal foram destruídos. O fogo de Deus está vindo, irmãos. Os céus estão abrindo, irmãos, sobre nós. Mas águas estão sendo derramadas aqui hoje. Águas do Espírito. Receba essas águas do teu Espírito em nome de Jesus. Águas de unidade, de alegria, de refrigério, de paz. Águas que estão tranquilizando almas. Água do céu. Eu vejo o Senhor, Ele tranquilizando almas agitadas, aquietando vozes internas. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. O Senhor está nos levando a águas profundas, saindo do raso e entrando em lugares mais profundos. Isso, isso, vai mergulhando nesse rio. Rio de Jesus. Fala: Senhor, eu quero mergulhar no teu rio, nas águas do teu Espírito. Eu quero mergulhar nesse refrigério. Eu recebo esse refrigério para a minha vida. Essa alma que está agitada, talvez você não está conseguindo dormir, teus pensamentos estão demais acelerados. Vem, Espírito Santo. A paz que excede todo entendimento, a paz. Eu vos dou a paz, eu vos dou a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, para que não tenham medo. É uma paz, é uma paz, é uma alegria, é um fruto do Espírito. Paz. Sim, Senhor. O Senhor tem liberdade no nosso meio. Isso. Vai mergulhando um pouco mais. Águas. Águas que geram vida, trazendo vida ao que está morrendo. Águas trazendo vida aos matrimônios. Água trazendo vida à comunicação. Água trazendo vida e comunicação entre pais e filhos, filhos e pais. Águas do teu Espírito. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Sabe, deixa o Senhor organizar o teu interior. Deixa o Senhor arrancar os teus medos agora. Coloca aos pés dele, fala: Senhor, está aqui o meu medo. Senhor, eu quero colocar aos teus pés. Senhor, eu quero receber essa tua paz. Completa esse buraco que está no meu interior, no meu coração, com a tua paz. Uma alegria sobrenatural. Uma alegria, um descanso. Todas as preocupações a gente está colocando agora aos pés da cruz. Senhor, nós deixamos os teus pés. Todas as nossas ansiedades, nossos medos, Senhor, eu coloco aos teus pés. Esse fardo pesado, Senhor, eu coloco aos teus pés.
Eu vejo Jesus tirando fardos pesados. Eu vejo Jesus trazendo uma água para uma terra seca. Vida. Vida, vida, vida. Vida de Deus. Alegria de Deus. Desfrute de Deus. Ambientes de trabalho sendo refrigerados. Ambientes de trabalho sendo refrigerados. Clame, eu quero mais, Jesus, de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Se você se sente isolado do corpo de Cristo, porque aqui está o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se você se afastou do corpo, se afastou do Senhor e se sente fora do corpo, hoje é uma noite para a gente voltar para o corpo. Dizer: Jesus, eu quero voltar para o Senhor. Senhor, eu quero me aliançar com Jesus. Eu quero viver essa família de fé. Eu quero fazer parte da tua família de fé. Sabe, isso você pode resolver tomando uma grande decisão, dizendo: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero te confessar como meu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso, eu vou orar. Você pode orar comigo? Talvez você se sinta isolado, talvez como aquele gadareno que tinha muitas vozes, isolado. Sabe, irmãos, o Senhor não te fez para viver isolado. O Senhor tem uma família. E nós aqui somos uma família. E nós somos um corpo. E cada um de nós somos um membro desse corpo. Ora comigo assim, ó. Senhor Jesus. Mesmo que você já tenha orado, vamos repetir juntos. Talvez essa foi a oração que mudou a minha vida um dia. E eu sei que ela pode mudar a tua vida hoje para sempre. Não é uma nova religião, não é nada disso. Mas é um convite que nós podemos fazer ao Senhor e uma entrega. Amém? Vamos orar juntos? Diga assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero dizer, Jesus, que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Quero dizer, Jesus, que Tu és o meu Rei, o meu amado. Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Jesus, eu quero entregar o meu coração a Ti. Eu te convido para que o Senhor venha fazer morada dentro de mim. Eu quero ser uma casa. Eu quero ser uma casa
onde o Senhor possa habitar. Escreve meu nome, Jesus, no livro da vida, em nome de Jesus, e vem habitar dentro de mim, em nome de Jesus. Hoje eu faço uma aliança contigo, e nesta noite eu quero voltar para o corpo de Cristo. Eu quero voltar para estar congregando junto com os meus irmãos, onde o Senhor é o cabeça, em nome de Jesus. Amém? Escute uma coisa. Depois que as águas foram derramadas, o fogo do Senhor veio e recebeu toda aquela água. E o Senhor, Ele mostrou a sua glória, e todos viram que somente Deus, que o Senhor era Deus. Todos ficaram maravilhados. Só que também aconteceu uma grande coisa. O mesmo Elias, que estava antes se achando isolado, sozinho, agora veio sobre ele uma autoridade profética. E ele partiu para cima de 450 profetas de Baal e matou todos eles. E o nome do nosso Deus foi exaltado, e a gente conta isso até hoje, até os dias de hoje. O Deus verdadeiro respondeu com fogo. Só existe um Deus, o nosso Deus, o nosso Pai. Eu oro para que esse espírito profético que foi liberado do céu sobre Elias, para vencer todo esse espírito de manipulação, que veio das trevas, eu oro para que você tome posse disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que quando você chegar lá na sua casa, você vai chegar lá com as suas mãos levantadas, dizendo: é chegado o reino dos céus na minha casa. Um reino de paz, justiça e alegria. Aqui não é mais Baal que reina, aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo que reina. E uma ousadia do Espírito estará sobre a vida de vocês. Quando vocês falarem, não serão vocês, será o próprio Senhor falando. Uma ousadia sobrenatural. Vocês vão orar por pessoas, pessoas vão ser curadas. As pessoas vão chegar perto de vocês, vão saber que você é um homem de Deus. E que todas as intenções que estiverem erradas ao redor vão ser denunciadas, porque nada mais vai permanecer em trevas, mas aonde você estiver, ali estará a luz de Cristo. Se preparem para um tempo de autoridade profética. Tudo começou com um posicionamento. Restauração do altar em ruínas. Derramou águas e o fogo desceu. Amém? Posição de receber. Senhor, nós te damos graças por tudo, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra nessa noite ministrada a cada um de nós. Pai, que a nossa vida seja uma terra extremamente fértil, para que essa palavra venha frutificar, venha germinar, venha crescer, ó Pai, e se tornar uma árvore frondosa, ó Pai, a partir de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha colher os frutos, ó Pai, na vida de cada um de nós que lhe são devidos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja uma semana, ó Pai, poderosa em obras, poderosa no Espírito, ó Pai, e que todos tenham noites, ó Pai, com sonos reparadores, tenham noites, ó Pai, com sonhos proféticos, que tenham, ó Pai, dias maravilhosos e tremendos na Tua presença, Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Que Deus abençoe a todos. Não saia sem dar um abraço aí em 10 irmãos do seu lado e abençoar a vida dele em nome de Jesus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.